Bom, nós vamos começar nesse módulo dando continuidade à videoaula que nós vimos sobre geradores e receptores. Nós vamos falar sobre as leis de Kirchhoff. Essas leis são leis importantes, a gente vai ter que tomar muito cuidado, muita atenção, porque envolve muitos detalhes, né? Bom, Kirchhoff foi um físico que nasceu em 1824 e faleceu em 1887, então faz bastante tempo, né? Ele conseguiu formular leis para a gente compreender circuitos elétricos de uma ou de várias malhas, né? A gente vai entender esses termos ao longo dessa videoaula. Quais são os objetivos da aula? Primeiro, entender quando usar as leis de Kirchhoff. Então, para que tipo de circuito nós vamos usar as leis que nós vamos formular? Entender a diferença entre as leis de Kirchhoff e as leis de Ohm, compreender os termos malha e nó, nós vamos usar muito esses termos ao longo dessa videoaula, entender a convenção de sinais que serão utilizadas, é fundamental. Se a gente não compreender a convenção de sinais num circuito, usando as leis de Kirchhoff, os erros serão muito grandes, né? E aplicar as duas leis de Kirchhoff na resolução de circuitos. Então, esses são os objetivos da aula que nós vamos né? Bom, quando é que eu aplico as leis de Kirchhoff? Quando eu tenho circuito com mais de uma fonte de alimentação. Então, aqui a gente tem resistor 1, resistor 2, resistor 3, e nós temos esse ε1 e esse ε2. Pelo sentido da corrente que percorre, é que nós vamos perceber se nós temos geradores ou receptores. Nós vamos chamar de fonte, então nós temos ε1 e ε2. Como o I2, a corrente que I2 está passando pelo resistor 2 e está indo do negativo para o positivo para essa fonte ε1, nós temos ε1 como sendo um gerador, porque a corrente vai do polo negativo para o polo positivo em ε1. Já a corrente que é chamada de I, né? Esse I aqui, ao percorrer o resistor 3, passa do polo positivo para o negativo, no sentido de queda de DDP, ou seja, esse elemento ε2 é um receptor. Então, a gente está observando um circuito que eu tenho mais de uma fonte, temos ε1 e ε2. Por isso é que nós vamos usar as leis de Kirchhoff. Se nós tivéssemos uma única fonte só com resistores, nós poderíamos usar as leis de Ohm. Poderíamos usar que DDP, U é igual a R vezes I. Mas como nós temos mais do que uma fonte, então nós usamos as leis de Kirchhoff para resolver esse tipo de circuito. Bom, as leis de Kirchhoff elas são compostas por duas leis, as leis das malhas e as leis dos nós. E nós vamos entender agora o que é uma malha e o que é um nó. Bom, definições. O que é um nó? É um ponto em que 3 ou mais condutores são ligados. E uma malha é qualquer caminho condutor fechado. Vamos exemplificar isso no circuito abaixo. Então, B, por que B é um nó? Né? Porque ele é um ponto onde eu tenho o condutor que está do lado esquerdo ligado ao que está do lado direito, que está ligado no meio. Então, ele é um ponto de conexão do nosso circuito aqui. Do mesmo jeito que D é um nó, porque eu tenho um ponto de conexão entre os condutores do meu circuito. C não é um nó, né? Por quê? Porque aqui é o próprio fio que veio e deu uma dobradinha, então ele não tem conexão com uma outra parte do circuito. A também não é um nó. Então, o nó só ocorre quando eu tenho ponto de ligação de trechos do meu circuito, B e D no caso. Agora, qualquer caminho fechado eu chamo de malha. Então, se eu percorrer o caminho B, D, A, B, eu tenho essa malha que é a malha do lado esquerdo, eu tenho esse caminho fechado. Se eu for pelo caminho agora que eu vou falar, que é B, D, C, B, é um outro caminho fechado. Então, eu estou representando por essa malha, que é a malha do lado direito. Mas eu também poderia ter saído de B e ter caminhado pelo circuito inteiro e voltar até B. Então, eu poderia ter ido de B até A, de A até D, de D até C e de C até B. Ou seja, eu comecei em B e terminei em B. Eu tenho um caminho fechado. Isso eu chamo de malha. Então, nesse circuito que nós estamos representando, nós temos 3 malhas. A malha do lado esquerdo, BA, DB. A malha do lado direito,
BDCB, e a malha total, que é BADCB. Tudo bem? Então, reforçando, nó é um ponto em que 3 ou mais condutores são ligados, é um ponto aqui de cruzamento de condutores, e malha é um caminho fechado que eu escolho no meu circuito. Na sequência, uma das leis de Kirchhoff muito importante é chamada lei das malhas. E aí, o que diz a lei das malhas? A soma das variações da tensão numa malha fechada é sempre zero. Essa lei das malhas está ligada à conservação de energia. Então, toda energia elétrica produzida dentro de uma malha é consumida dentro dessa mesma malha, de tal forma que você somar todas as variações de tensão, tudo que é produzido e tudo que é consumido, isso sempre é zero se a malha é fechada. Então, a somatória de esse I aqui representa todas as tensões, é igual a zero. É lógico que se você encontrar um resistor, esse I aqui eu posso chamar de R vezes I. É a tensão no terminal de um resistor. E aí, olha que interessante, né? Então, a gente tem uma corrente de 2 amperes percorrendo esse circuito. Eu estou analisando e andando no sentido da corrente, ou seja, no sentido horário. Aqui nós temos uma fonte de tensão de 120 volts. Então, se a corrente está indo do polo negativo para o polo positivo, eu tenho um gerador, eu estou produzindo 120 volts e os resistores estão consumindo tensão. Se o resistor é 10 ohms e a corrente é 2 amperes, eu estou consumindo 20 volts, né? R vezes I, 20 volts. Aqui 20 volts, R vezes 20, vezes a corrente que é 2, eu estou consumindo 40 volts. E esse resistor de 30 vezes 2, eu estou consumindo 60 volts. Então, a tensão de 120 produzida pelo nosso gerador, ela tem que ser consumida pelos nossos resistores. Olha como é que fica a equação. E, que é a força eletromotriz do nosso gerador, menos sinal negativo, porque a tensão consumida pelo resistor, V1 é a tensão do primeiro, a V2 é a tensão consumida pelo segundo e V3 é consumida pelo terceiro. Tudo isso aqui somado tem que dar zero. Então, E menos R1I menos R2I menos R3I é igual a zero, ou seja, 120 menos 10 vezes 2, menos 20 vezes 2, menos 30 vezes 2 é igual a 120, menos 20, menos 40, menos 60, que é igual a zero. A gente já poderia ter visto isso no próprio circuito, né? Eu estou consumindo 20, consumindo 40, eu estou consumindo 60 volts. Eu estou consumindo mais 60, eu estou consumindo 120 volts nos resistores, ou seja, a energia produzida pelo nosso gerador está sendo completamente consumida no meu circuito fechado pelos 3 resistores. Essa é muito importante, essa é a lei chamada lei das malhas. Qual que é o problema da lei das malhas? A gente tem uma convenção de sinal. Então, a primeira convenção de sinal que a gente vai analisar é quando a gente tem resistores. Então, se você tem um resistor, o sentido que a corrente está percorrendo o circuito é o mesmo sentido que você está caminhando, então esse produto R vezes I é negativo. Então é muito importante, porque muitas vezes a corrente está caminhando no sentido e você está andando no circuito no sentido oposto. Mas se o sentido que a corrente percorre o resistor é o mesmo sentido que você está observando, então essa queda de tensão R vezes I vai ser negativa. Agora, caso a corrente esteja caminhando num sentido, percorrendo o resistor num sentido, e você está caminhando no sentido contrário, sua observação é contra o sentido da corrente, o produto R vezes I, essa queda de tensão ela vai ser positiva. Bom, e a convenção do sinal quando você tem geradores e receptores, quando você tem fontes, né? Então, a gente já sabe, ó, se o sentido da observação, né, é o sentido do polo negativo para o polo positivo, é esse sentido que você está fazendo a observação, então essa força eletromotriz ela é positiva. Agora, se o sentido que você está observando vai do positivo para o negativo, a gente tem aquilo que nós chamamos de receptor, e essa força eletromotriz tem sinal negativo. Então, esse quadro de sinais é extremamente importante, né? Então, no resistor, eu tenho que observar o sentido da corrente da observação,
Se eles forem iguais, o produto R vezes I é negativo. Se eles forem opostos, o produto R vezes I é positivo. E o teu sentido de observação, se for do negativo para o positivo, vale o sinal do último polo, né? Ou seja, no sentido do aumento, é mais E, é o valor positivo da força eletromotriz. E se você for observar do positivo para o negativo contra, né? No sentido que a DDP diminui, essa força eletromotriz vai ter sinal negativo. Vamos fazer um exemplo, né, para a gente poder entender. Utilizando a lei das malhas, determine a corrente elétrica no circuito abaixo. Bom, é dado um circuito, esse circuito é um circuito simples, eu tenho uma única fonte de tensão. Esse é o sentido da corrente, a corrente está percorrendo o circuito no sentido horário, e esse é o sentido de observação. Então, olha que interessante, eu estou observando nessa setinha aqui, ó. Eu estou começando do ponto A, do polo negativo para o polo positivo, eu terminei no positivo, então o sinal do 12 é positivo, né? Eu estou caminhando no sentido horário e a corrente está no sentido horário. Então, o produto R vezes I vai ser negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar do ponto A e vou caminhar no sentido horário. Então, eu vou ter mais 12, menos essa queda de tensão, que é o R vezes I, então fica menos 2 vezes I, e aí eu tenho uma queda de tensão por esse resistor, então fica menos 4 vezes I. Como o circuito volta para o ponto A, eu dei a volta inteirinha no circuito, somando todas as quedas de tensões, isso tudo é igual a zero. Eu vou agora resolver uma equação de primeiro grau, menos 2i com menos 4i é igual a mais 12, vai para o lado direito da equação como sendo menos 12. Menos 2i com menos 4i, menos 6i é igual a menos 12, menos 6 está multiplicando, passa dividindo, a nossa corrente é igual a 2 amperes. Ou seja, a gente calculou num exemplo muito simples, porque a gente vai fazer isso para vários, com um circuito que tem várias fontes de tensão. Nós vamos fazer o mesmo exemplo que nós resolvemos anteriormente, só que agora a gente vai percorrer o circuito no sentido anti-horário. Então, olha que interessante, eu quero mesmo problema, utilize a lei das malhas e determine a corrente elétrica do circuito abaixo. Qual que é a diferença? Agora a corrente está caminhando, continua no sentido horário, mas eu vou observar no sentido anti-horário. Então, quando eu estou observando, eu começo do ponto A e vou no sentido anti-horário. Então, eu estou caminhando para cima do resistor de 8 ohms com a minha observação, mas a corrente está indo no sentido oposto. Então, o produto R vezes I aqui vai ser positivo. A mesma coisa acontece com esse resistor, né? O sentido de observação aqui, eu comecei pelo ponto A e eu estou caminhando no sentido contra a corrente, então o produto do R vezes I desse resistor também vai ser positivo. E eu estou observando essa tensão de 12 volts do polo positivo para o negativo. Então, o sinal da tensão não é um sinal da corrente, mas o sinal com que eu estou observando. Então, eu estou indo do ponto A, estou dando a volta inteirinha no circuito e estou retornando para o ponto A. Ao passar pela fonte de 12 volts, eu tenho do positivo para o negativo, ou seja, está tendo uma queda de tensão, então o sinal vai ser de menos 12. Vamos ver como é que fica isso, né? Então, eu estou indo com o mesmo circuito, estou resolvendo com uma segunda forma, né? Eu estou partindo do ponto A e estou caminhando no sentido anti-horário. Então, eu vou ter a contribuição mais 4i, mais 2i, menos 12 é igual a zero. Menos 12 vai para o lado direito da equação como sendo mais 12, 4i mais 2i igual a 6i, 6i igual a 12, ou seja, i igual a 2 amperes. Qual é a conclusão que nós temos ao resolver o mesmo problema a partir de dois caminhos diferentes para percorrer o circuito, né? Respeitando as convenções de sinal, a escolha do sentido de observação é arbitrária, né? Então, se eu souber direitinho o sinal do produto R vezes I e o sinal positivo ou negativo das fontes de tensão, não importa o sentido que eu vá caminhar, ou eu parto do ponto A e ando no sentido horário ou no sentido anti-horário. O resultado sempre vai ser o mesmo resultado, tá bom? Bom, lei das malhas. Então, vamos resolver um circuito agora que nós temos duas fontes de tensão. Então, qual que é a primeira coisa quando você vê uma malha que tem duas fontes de tensão?
Primeira coisa, você vai escolher um ponto qualquer, um ponto arbitrário. Eu escolhi o ponto aqui embaixo, chamei esse ponto de ponto A. Então, fundamental, né? Segundo, escolher um sentido para a sua análise. Então, será que você quer percorrer o circuito no sentido anti-horário e horário? Desde que você faça os sinais, né, da lei das malhas corretamente, independe. Então, nós vamos escolher aqui no sentido anti-horário. Eu vou sair do ponto A, passar primeiro pelo resistor de 5,5, depois de 8,8, depois pela fonte 2,1 volts, pela fonte 4,4 e termino com o resistor de 2,3 e volto de novo no ponto A. Então, eu escolhi esse sentido, você poderia ter escolhido outro, né? E eu vou escolher um sentido para corrente também, né? Nesse caso, eu escolhi o sentido contra o sentido que eu estou caminhando. Eu poderia escolher a favor também, não há problema nenhum. Mas nesse caso, como eu vou fazer exemplo, eu escolhi contra, né? E depois disso tudo, daí sim nós podemos montar a equação, né? A gente vai percorrer o circuito respeitando a convenção de sinais. Então, partindo do ponto A, olha, nós estamos caminhando no sentido anti-horário e a corrente dá a volta em todo o circuito, ela vai caminhar no sentido horário. Então, o produto R vezes I vai ser positivo, né? Então, a gente vai ter 5,5I, que eu não tenho, né? Continuando, eu vou ter mais 1,8i, como é o sentido que eu caminho, né? Eu estou saindo do ponto A, aqui eu vou ter mais 2,1, vou caminhando, ó, do positivo para o negativo eu diminuir, então vai ser menos 4,4, e aqui como eu estou andando contra o sentido da corrente é positivo, mais 2,3i. A soma de todas essas quedas de tensão é igual a zero. Bom, vou isolar os I's, 5,5i mais 1,8i mais 2,3i é igual a menos 2,1 mais 4,4, ou seja, 9,6i é igual a 2,3 e é igual a 2,3 dividido por 9,6, o I é igual a 0,4 amperes. Terminou o exercício. Então, essa sequência é muito importante. Escolher um ponto, escolher um sentido para sua análise e escolher um sentido para a corrente. E depois é só fazer a soma de todas as quedas de tensão nos dispositivos até terminar a malha, de tal forma que a soma de todas essas quedas de tensão tem que ser igual a zero, né? E tomar muito cuidado com o sinal da queda de tensão produzido pela resistência e pelas fontes, né? Bom, importante, o sentido da corrente é suposto lá no início do problema. Eu chutei esse sentido. Se o resultado der positivo, o sentido que você atribuiu por hipótese é correto. Se ele for negativo, você não precisa refazer o cálculo. É só você inverter o sentido e trocar o sinal no final do exercício. Tá bom? Então, repetindo, se a corrente tivesse dado sinal negativo, você não precisaria refazer o cálculo, era só trocar o sinal e inverter o sentido da corrente no circuito. Lei dos nós, né? Quando a gente tem um circuito em que tem esses pontos, que são pontos de conexão entre as partes do circuito, a gente já viu que eles são os nós. E o que diz a lei dos nós? A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, por exemplo, nesse nó aqui de cima, eu tenho entrando 5 amperes, eu tenho saído 3 amperes e 2 amperes. Então, a soma do que sai, 3 mais 2, é igual ao que entra, que é igual a 5. Se olhar o nó de baixo, aqui, olha, entre um nó e outro nó, eu tenho um ramo do circuito. Então, ao longo de todo esse ramo, a corrente é 3 amperes, né? Pelo caminho do lado direito, entre o nó, olha, eu tenho um ramo pelo lado direito até chegar no próximo nó. Então, ao longo de todo esse ramo, a corrente é 5 amperes o tempo inteiro, né? Agora, eu saí do nó, a corrente tem um outro valor. Então, pelo ramo do lado esquerdo, ao longo de todo esse ramo, só tem um caminho para ela percorrer. Então, ao longo de todo esse ramo, a corrente é de 2 amperes. Nós temos dois nós diferentes, mas será que muda, né? Olha, está entrando 5 amperes, está saindo 3, está saindo 2. Aqui está entrando 3, está entrando 2, está saindo 5. Então, a soma do que entra é igual ao que sai.
não importa aqui, né, se é o nó de cima ou o nó de baixo, tá bom? Então, isso é muito importante. Agora, a gente vai fazer uma aplicação das leis de Kirchhoff para um sistema em que eu tenho uma malha do lado esquerdo e uma malha do lado direito. E a gente vai perceber que a gente vai ter três correntes diferentes, né? Porque a gente tem o nó em cima e o nó embaixo. Então, a gente tem uma corrente passando pelo caminho do meio, uma corrente passando pelo lado direito e uma corrente passando pelo lado esquerdo. Então, como é que a gente começa? Primeiro, a gente vai montar a equação dos nós. Então, eu estou batizei o nó de cima de nó A e eu atribuí um sentido arbitrário para as correntes I1, I2 e I3. Ao resolver o circuito só no final, se alguma delas der negativo, eu tenho que inverter o sentido. Então, quem está apontando para dentro do nó A? I2. Quem está apontando para fora do nó A? I3 e I1. Então, a soma do que entra é igual à soma do que sai, ou seja, I2 é igual a I1 mais I3. A gente pode perceber nesse circuito que a gente tem três incógnitas agora. A gente tem que encontrar I1, I2 e I3. Então, uma equação não dá conta de calcular essas três incógnitas. Eu vou precisar de três equações. Para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar a lei das malhas, percorrendo a malha do lado esquerdo e depois a malha do lado direito. Quando a gente usa a lei das malhas para o lado esquerdo, a gente tem uma equação. Quando usa a lei das malhas para o lado direito, a gente tem uma segunda equação. Então, vamos escolher o sentido de análise da malha. Então, eu estou escolhendo essa malha do lado esquerdo e estou caminhando no sentido que é o sentido anti-horário. Prestem bem atenção que quando eu caminho no sentido anti-horário, a gente está caminhando a favor de I2 e a favor de I1. Então, quando a gente caminha junto com a corrente, o produto R vezes I é negativo. Então, muito importante o sentido que você está escolhendo para caminhar ao longo de uma malha. Eu estou caminhando, saindo de A, estou indo, olha, em toda a malha e estou retornando para o ponto A pelo caminho do lado esquerdo, né? E aí a gente vai montar a equação para cada malha, né? Então, malha do lado esquerdo, né? Eu vou ter aqui, olha, eu vou sair do ponto A, eu estou caminhando, estou escolhendo esse sentido para caminhar, por isso é que eu saí do ponto A e caminhei no sentido anti-horário. Então, aqui eu vou ter mais 12, que é o primeiro termo que eu estou encontrando aqui. Como eu estou caminhando junto com o I1, eu vou ter R vezes I, o I que passa pelo resistor aqui é o I1. Então, vai ficar menos 2I1, né? Então, vim, ó, mais 12, menos 2I1, dou a volta, né? Olha, eu estou subindo e o I2 também está subindo. Então, esse resistor aqui vai contribuir com uma diferença de potencial negativa, que é o menos 4 vezes I2. Agora, eu tenho que tomar cuidado, porque cada um desses R's está sendo percorrido por uma corrente diferente. O resistor de 2 por uma corrente 1 e o resistor de 4 por uma corrente 2. Como eu voltei para o ponto A, eu fechei a malha, isso é igual a zero. Então, nós vamos ter que menos 2 e 1, menos 4 e 2, o mais 12 passa para o outro lado, menos 12, né? Ou seja, vou isolar ou dividir tudo por 2, né? Ao dividir tudo por 2 e multiplicar por menos 1, nós vamos ter que 1 mais 2 e 2 é igual a 6. Essa é a nossa equação número 2. Vamos caminhar agora para a malha do lado direito, né? Ó, eu escolhi também o sentido anti-horário. É importante perceber que 3 está indo no sentido horário. Então, a DDP, a queda de tensão em R3 vai ser positiva, porque I3 está indo para baixo e eu estou caminhando para cima. E como eu estou dando a volta no circuito, eu estou indo contra I2 também. Então, eu estou caminhando contra I3 e contra I2. Então, os produtos R vezes I, eles serão positivos, né? E essa DDP aqui, eu estou indo do positivo para negativo, então essa contribuição vai ser de menos 6 volts. Então, vamos lá. Vamos escrever para a malha direita, né? Então, estou saindo do ponto A corrente que percorre o resistor de 4 é I2. Como eu estou contra I2, a contribuição vai ser mais 4 I2. É o primeiro termo que eu tenho aqui, né? Continuo, né? Olha, venho, agora passo pelo resistor R3 de 3 ohms. Eu estou subindo e a corrente 3 está descendo. Então, aqui eu vou ter essa queda de tensão positiva. Vai ficar mais 3 e 3. Mais 3 e 3. Né? Então, eu vim, olha,
mais 4 e 2, dei a volta, mais 3 e 3. E aqui, como eu estou indo do positivo para o negativo, indicando que há uma queda de tensão negativa, aqui eu vou ter menos 6 volts. Menos 6 volts igual a zero. Bom, podemos dividir aqui tudo também, né? Dividir não, desculpa, não dá para simplificar porque não tem um número, 3 é um número primo, né? Então, eu tenho a terceira equação, 4 e 2 mais 3 e 3 é igual a 6. Eu tenho a terceira equação, me desculpe. Então, a primeira equação veio da lei dos nós, a segunda equação veio da malha do lado esquerdo, a lei das malhas, e a terceira veio da lei das malhas usando a malha do lado direito. O que eu faço agora se eu tenho três incógnitas, 1 e 2 e 3? Agora eu vou resolver o sistema, né? Eu tenho a primeira equação, I2 é igual a 1 mais I3, a segunda equação, I1 mais 2 e 2 é igual a 6, e a terceira equação, 4 e 2 mais 3 e 3 é igual a 6. Bom, vamos resolver por substituição, né? Nós temos o nosso sistema, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse sistema de 3 equações e 3 incógnitas num sistema de 2 equações e 2 incógnitas. Como? Eu vou substituir I2 na equação 2 e I2 na equação 3. Então, essas duas equações, a segunda e a terceira, não terão mais I2. E aí, eu terei um sistema só com I1 e I3, né? Então, olha, substituindo a equação 1 e 2, a gente vai ter I1 mais 2. No lugar de I2, eu coloquei I1 mais I3 é igual a 6. Aplico a distributiva, I1 mais 2, I1 mais 2 e 3 é igual a 6. Somos termos semelhantes, I1 mais 2 e 1, 3 e 1, mais 2 e 3 é igual a 6. Então, eu tenho uma equação que só depende de 1 e 3. Vou fazer a mesma coisa. Vou substituir a equação 1 na equação 3. Então, aonde está o I2 na equação 3, eu troco por I1 mais I3. Então, eu vou ter 4 I1 mais I3, mais 3 e 3 é igual a 6. Aplico a distributiva, 4 e 1 mais 4 e 3 igual a 3 e 3. Somos termos semelhantes. 4 e 3 mais 3 e 3, 7 e 3. Então, fica 4 e 1 mais 7 e 3 igual a 6. E aí, nós vamos trabalhar só com as duas últimas equações. Ou seja, nós temos um novo sistema. Nós temos um sistema formado só por I1 e I3. Nós podemos multiplicar, por exemplo, toda a equação de cima por 7 a de baixo por 2, para ter termos opostos, ou seja, por menos 2 ou por menos 7 em cima e 2 embaixo, ou por 7 em cima e menos 2 embaixo. Mas a gente vai fazer também pela forma da substituição, né? Então, vou usar a primeira equação e vou isolar o I1. Então, esse mais 2 e 3 eu passo para outro termo negativo e o 3 que está multiplicando passa dividindo. Eu isolei o I1. Esse 1 que eu isolei, eu vou substituir na equação de baixo. Então, se eu substituir em B, fica 4 e 1 mais 7 e 3 igual a 6. E no lugar de 1, eu estou trocando I1 por 6, menos 2 e 3 sobre 3. Aplico a distributiva, 6 vezes 4, 24. 4 vezes menos 2 e 3, menos 8 e 3. Tudo isso dividido por 3, mais 7 e 3 é igual a 6. Posso tirar o MMC de toda a equação, né? Então, o MMC vai ser 3, 1 e 1, né? Eu posso reduzir a equação ao mesmo denominador e simplificar depois os denominadores, né? Então, eu vou ter 24 menos 8 e 3 mais 21 e 3 é igual a 18. Somos termos semelhantes, menos 8 e 3 mais 21 e 3, mais 24 eu passo para o outro lado da igualdade, para o lado direito, como sendo menos 24. 8 e 3 mais 21 e 3, 3 e 3 é igual a menos 6, ou seja, 3 é menos 0,462 amperes. Observem que o I3 deu sinal negativo. O que significa? Que o sentido que eu atribuí originalmente lá para resolver o circuito do I3 é contrário ao que eu atribuí. Eu atribuí um sentido, mas eu tenho que inverter esse sentido. Só que eu só vou colocar os sentidos corretos depois que eu resolver todo o sistema. Então, isso é importante, né? Eu vou manter esse sinal negativo para calcular todos os outros valores e só vou inverter no resultado final do circuito, quando eu já calcular o I1 e o I2 também. Bom, como eu tenho o I3, o que eu posso fazer agora, né? Eu posso substituir o I3
nessa equação aqui, porque eu já tenho I1. I1 é igual a 6 menos 2i3 sobre 3. Então, eu vou trocar o i3 por menos 0,460. Né? Então, fica I3 é o valor que nós tínhamos, poderia ter trocado nessa equação, não tem problema nenhum, e nós vamos ter, escolhi uma delas, escolhi em A, troquei o valor de I3, resolvi o meu I1 deu 2,31. Preste atenção que o I1 deu positivo, significa que o sentido de I1 que eu atribuí originalmente está correto, né? E aí nós temos a primeira equação que dizia que I2 é igual a I1 mais I3, que era a lei dos nós, né? Ao substituir 1 e 3, nós temos que 2 é 1,85, que é positivo, ou seja, o sentido de 2 está correto. Para terminar, é importante a gente redesenhar o circuito agora com os sentidos corretos. Então, a gente sabe que o sentido de 1 e 2 eram os sentidos verdadeiros, nós mantivemos porque eles eram positivos, e o sentido, de 1 e 2 verdadeiro, e o sentido de 3 a gente vai inverter em relação àquilo que nós fizemos no início do problema. As leis de Kirchhoff envolvem uma sequência bastante detalhada de informações, né? Então, vai ter uma lista de questões que serão resolvidas no atendimento da próxima segunda e uma lista de exercícios também para que vocês façam, tá? Qualquer coisa, venham para o atendimento. Um abraço para vocês.